Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no projeto Dica Fiscal, vocês estão com o professor Cláudio Zorzo, nossa matéria é contabilidade e hoje nós vamos dar a dica sobre dividendos obrigatórios. É a dica número 23, meus amigos. Dividendo, primeiro que vocês devem saber, é uma parcela do lucro que visa pagar uma parte do investimento que os sócios fizeram na empresa. Então, só recebe dividendos o sócio. Normalmente, a gente diz que é uma parte do lucro, mas os dividendos eles podem ser calculados em cima do lucro, com base no capital social ou até mesmo com base nas reservas de capital. Então, não é uma verdade dizer que os dividendos representam somente uma parcela do lucro. Quem manda nos dividendos, pessoal, é o Estatuto Social. Estatuto Social é como se fosse a lei orgânica da empresa. O estatuto é aprovado pelos sócios e os sócios decidem quanto que será distribuído de dividendos, quanto que vai ser a base da distribuição de dividendos e qual será a base. Normalmente, nós trabalhamos em prova com o dividendo fixo e o dividendo mínimo. Dividendo fixo é aquele que a pessoa sempre vai receber esse valor. Seria, por exemplo, um percentual em cima do capital social. O dividendo mínimo, ele é variável. Você, no mínimo, vai receber tanto. Agora, se o lucro for maior, vai dar um valor maior. Beleza? Então, dividendo é uma forma de indenizar a empresa indenizar o sócio pelo dinheiro que foi aplicado. Vamos ver o material? Nós temos que, ao término do exercício, depois de apurado o resultado e formadas as reservas obrigatórias, a administração da empresa deverá apresentar os valores referentes aos dividendos obrigatórios. Outra coisa importante é que os dividendos são obrigatórios, tá? A Lei 6.404, ela determina a distribuição de dividendos. O dividendo obrigatório é um percentual estipulado no Estatuto Social da empresa que os sócios têm direito a receber ao término do período como parte nos lucros ou com outra base, tá? O normal é nós dizermos que o dividendo é uma parcela do lucro, não tem problema. A legislação determina a distribuição de dividendos obrigatórios aos acionistas por meio de dois artigos, 109 e 202. No artigo 109 está explícito o seguinte, ó: nem o Estatuto Social, nem a Assembleia Geral poderão privar o acionista de, inciso 1º, participar nos lucros sociais. Aí vem outros direitos, mas para nós o que importa é que os dividendos serão obrigatoriamente distribuídos. No artigo 202 da mesma lei diz o seguinte: os acionistas têm direito a receber como dividendo obrigatório, em cada exercício social, a parcela do lucro estabelecida no Estatuto, ou, se este for omisso, a importância determinada com as seguintes normas. No artigo 202 está explícito que seria uma parcela do lucro. Nós vamos ver, nós já sabemos que pode ser também uma parcela das reservas de capital ou do capital social. Nós vamos ver à frente essa importante informação. Isso aqui eu considero muito importante. Quem manda nos dividendos é o Estatuto Social. Quando o Estatuto Social da empresa for omisso em relação à distribuição de dividendos, a Lei 6.404 começa a legislar sobre o assunto. Da seguinte forma, olha aqui. Quando o Estatuto for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas, ó. Metade do lucro do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores. É por isso que nas provas nós sempre calculamos 50%. Então quem manda no estatuto, quem manda nos dividendos é o estatuto. Se o estatuto for omisso, 50% do lucro líquido ajustado. Da seguinte forma, olha aqui. Importância destinada à reserva legal, importância destinada à reserva para contingência e sua reversão, se existir. O pagamento do dividendo nos termos poderá ser limitado ao montante do lucro líquido que tiver sido realizado. Isso aqui quer dizer que quando uma empresa tiver um lucro e esse lucro, na sua grande maioria, não foi realizado financeiramente, a empresa pode pegar o dividendo obrigatório que foi calculado, diminuir desse dividendo
o lucro realizado financeiramente. Se o lucro realizado financeiramente for menor que o dividendo obrigatório, a empresa poderá formar uma reserva de lucro a realizar. É isso que está explícito aqui. Os lucros registrados na reserva de lucro a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízo, deverão ser acrescidos ao próximo dividendo. Então, quando não tiver dinheiro para pagar, a empresa diz, olha, nós tivemos um lucro, mas só que foi um lucro que não se transformou em dinheiro. Vamos, ao invés de distribuir os dividendos, formar a reserva de lucro a realizar. Na medida em que esse lucro for entrando, se transformando em dinheiro, financeiramente, ele vai sendo adicionado aos dividendos obrigatórios. Dessa forma, pessoal, junto com uma informação criada, uma reserva criada pela Lei 11.638, que criou a reserva de incentivo fiscal, e essa mesma lei autoriza excluir os dividendos obrigatórios, esse valor da reserva, nós temos também a Lei 11.941, que criou a reserva de prêmios na emissão de debêntures. Então, além dessas determinações na Lei 6.404, no artigo 202, nós temos duas reservas de cunho fiscal, a reserva de incentivo fiscal e a reserva de prêmio na emissão de debêntures. Ambas é discricionário da administração. A empresa pode formar a reserva de lucro de incentivo fiscal e de prêmio na emissão de debêntures e retirar esse valor da base de cálculo dos dividendos. Assim, o percentual do dividendo a ser distribuído deverá estar previsto no estatuto. Caso o estatuto seja omisso, deverão ser distribuídos no mínimo 50% do lucro líquido ajustado. Lucro líquido ajustado é o seguinte, vem comigo, pega o lucro líquido do exercício, pode deixar na tela, pega o lucro líquido do exercício, menos o valor destinado para a reserva legal, menos o valor destinado para a reserva de contingência, menos o valor destinado para a reserva de incentivo fiscal, menos o valor destinado para a reserva de prêmio na emissão de debêntures, mais a reversão da reserva de contingência, mais a reversão da reserva de lucro a realizar, mais a reversão da reserva de incentivo fiscal e prêmio na emissão de debêntures. Aí nós temos o lucro líquido ajustado. Isso que vocês devem saber para o dia da prova. Quando o estatuto for omisso, estatuto é omisso, a empresa deve distribuir 50% do lucro líquido ajustado. No entanto, a administração entende que isso é um valor muito grande. Poxa, todo ano distribuir 50% do lucro, isso afeta financeiramente a empresa. Aí a administração convoca uma reunião e decide incluir um valor, um percentual sobre dividendos. Nesse caso, a Lei 6.404 também legisla da seguinte forma, vem comigo, ó. Quando o estatuto for omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir normas sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido. Então, meus amigos, se nós tratarmos de dividendo, quem manda é o estatuto. Se o estatuto for omisso, deverá ser distribuído 50% do lucro líquido ajustado. Se a empresa quiser incluir um percentual no estatuto omisso, não poderá ser menor que 25% do lucro líquido ajustado. E a empresa pagará esses dividendos à pessoa que na data do ato da declaração estiver inscrita como proprietária. Quando for declarado, vamos distribuir dividendos tanto por ação, a pessoa que estiver com a ação em seu nome ou for usufrutuária é quem irá receber o dividendo. Beleza, galera? Para terminarmos, os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo ou crédito em conta, aberto em nome do acionista, salvo deliberação em contrária, em até 60 dias da data em que a Assembleia declarar, mas sempre dentro do exercício social. Então, até 60 dias, mas sempre dentro do exercício social. A data da declaração é o momento em que o dividendo é anunciado pelo Conselho de Administração.
normalmente na reunião que aprova a distribuição de dividendos. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima dica. Um abraço para vocês.